Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Leandro, esse aqui é o Chico, esse aqui é o Gil, mais novo membro da família Pet Brasil. E a gente está aqui hoje para ajudar você a resolver um problema, a questão da escolha da ração para o seu cachorrinho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e aproveita que você está aí e já vai dando logo seu joinha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos lá depois da vinheta. Começar a falar sobre rações, é importante que a gente fale um pouquinho sobre escolha. Por que a gente tem que falar sobre escolha? A gente escolhe todo dia. E quando a gente escolhe, quando a gente opta trazer um cãozinho para o nosso convívio, a gente passa, na verdade, a escolher por ele. E a gente escolhe quando levar no pet shop, a gente escolhe o momento do banho, o momento do passeio, enfim, a gente faz escolha. E uma das escolhas mais importantes que você faz para o seu animalzinho é a escolha da ração adequada para ele. Uma boa ração, ela dará qualidade de vida para o seu animalzinho. Ela vai trazer saúde, bem-estar, longevidade. É importante que a gente escolha uma boa ração. Para falar sobre isso, eu consultei a doutora Neu Zamboni, que bateu um papo com a gente. Consultei também o material de pesquisa da pós-doutora em zootecnia, especialista em nutrição animal, doutora Tayla Cristina, acho que é assim que pronuncia, Tayla, e também um artigo publicado pela doutora Larissa Seiba. Então vamos lá começar com a doutora Neuza fazendo a seguinte pergunta. Doutora Neuza, qual é a importância de escolher conscientemente uma ração adequada para o seu cãozinho, especialmente os cãezinhos filhotes, que a gente sabe que eles precisam de muito mais calorias e muito mais nutrientes que os cãezinhos adultos? Então, a gente sempre recomenda, né, os veterinários tentam recomendar uma ração de qualidade, que seria a Premium ou Super Premium, tá? Porque principalmente um filhote, ele precisa ter todos os nutrientes necessários para se desenvolver da melhor forma possível. Quais são as categorias de rações existentes no mercado hoje em dia? A diferença mais gritante vai ser em relação aos componentes, né, e a questão do fornecimento de proteínas. Então, a Premium e Super Premium tenta botar uma proteína animal de melhor qualidade e a Standard vai ter uma proteína, às vezes, de origem vegetal. E então a gente pode dizer que no total, assim, a ração Standard não é tão, como posso dizer, os nutrientes não seriam tão balanceados quanto a Premium e Super Premium, o que acaba resultando, assim, um cão que vai se alimentar talvez mais com a ração Standard e precisa comer mais do que o cãozinho que vai ter a Premium ou Super Premium. Bom, a gente vai esmiuçar um pouquinho do que a doutora Neuza falou, baseado naquelas duas outras pesquisas que eu citei anteriormente. Primeiramente, a gente tem que entender que o nosso cãozinho ele precisa de 6 elementos essenciais na sua dieta: proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e água. Esses elementos eles devem estar combinados na alimentação do seu filhote. Então você vai encontrar os primeiros 5 na ração, tá? Na ração seca, ela tem menos água. E a gente precisa decidir sobre a compra da nossa ração, né, da ração do seu animalzinho, na verdade. Então a gente vai fazer a escolha da ração do nosso cãozinho baseada em 2 elementos essenciais, tá? Que estão intrinsecamente conectados, que são a digestibilidade e a conversão alimentar. O que é a digestibilidade? Uma qualidade dos alimentos. O alimento ele pode ter maior ou menor digestibilidade. Não está relacionado com o seu cãozinho, não está conseguindo digerir. Isso é uma outra questão. A digestibilidade é do alimento. Então, alimentos que são mais ricos em determinados nutrientes, eles têm maior digestibilidade. Alimentos que são mais pobres em determinados nutrientes, eles têm menor digestibilidade. Essa pobreza é em quantidade e em qualidade. Por conta dessa baixa digestibilidade, esse alimento terá uma maior ou uma menor conversão alimentar. O que significa isso? É a forma como aquele alimento que seu cãozinho ingeriu se converterá em músculo, em qualidade dos músculos do seu animal, numa melhoria do pelo, dos dentes, dos ossos, das vísceras dele, do funcionamento, de uma maneira geral do seu cãozinho como ser vivo. Então isso é a conversão alimentar. Para a gente conseguir ter uma boa conversão alimentar e uma boa digestibilidade, como eu disse antes, é importante que a gente escolha
uma ração que traga todos esses elementos, né, aqueles 6 elementos, de maneira balanceada. A idade do seu cãozinho tem que ser levada, também é uma coisa importante. Tipo de atividade, o estilo de vida desse cachorrinho, entre outros elementos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de se escolher a ração. Então, pensando nesses fatores inteiros, a gente observa, como a doutora Neuza falou, que a gente tem 3 tipos ou 3 categorias básicas de ração, que são a Standard, a Premium e a Super Premium, tá? As rações Standard, elas chegaram no Brasil mais ou menos nos anos 70. Antes disso, as pessoas davam comida caseira, a refeição dos cachorros não eram muito balanceadas e eles tinham uma vida um pouquinho mais curta, porque nem todo mundo conseguia entender como é que se processavam os nutrientes. Então, a partir dos anos 70, chegou no Brasil a ração Standard, que é uma ração básica, segundo as autoridades sanitárias em nutrição animal, como aqui no Brasil e fora do Brasil, eles estabelecem que o mínimo de proteínas que deve haver numa ração é algo aproximado a 18%. Algumas rações standard vão de 18% a 20%, 21%, mas em média elas têm 18%. Menos que isso, ela não pode, em tese, ser fabricada. Então elas têm mais ou menos 18% de proteína. A questão da ração standard, ela vai alimentar o seu cachorro, ela vai conseguir nutrir o seu cachorro, ele não vai morrer porque comeu ração standard, mas ela traz algumas questões no processo de fabricação, não trazem a qualidade de vida adequada para o seu animalzinho. Por quê? Elas apresentam proteínas de baixa qualidade. Normalmente são farinha de ossos, farinha de pena, algumas farinhas de vísceras e também algumas proteínas vegetais que não são tão boas, não tem uma digestibilidade tão boa. Quando o seu animal come proteínas de baixa qualidade, significa que ele não vai conseguir ter uma boa digestibilidade dessa proteína e também dos outros elementos que estão compondo essa ração. Então, porque ele tem uma baixa digestibilidade, normalmente essa digestibilidade é em torno de 70%, significa que ele consegue aproveitar 70%, 75% daquilo que ele come, o que na verdade é pouco. Ele deveria aproveitar muito mais daquilo que ele come para ter uma vida mais saudável. Por conta disso, seu animalzinho tem um bolo fecal maior, ele defeca em maior quantidade. Isso significa que você, no fim das contas, vai ter que dar muito mais ração para o seu animalzinho para que ele tenha a sensação de saciedade. Outro problema das rações standard também é que elas apresentam palatabilizantes, difícil essa palavra, né? Palatabilizantes. Ou seja, elementos artificiais para dar mais paladar para a ração, já que os elementos ele não traz carne de verdade, são farinhas, né, pena, como eu falei, osso. Também trazem muitos corantes, muitos aditivos artificiais, então fuja de ração que tem muito corante. Você pode dar uma ração standard? Pode. Uma marca confiável e que você verifique no rótulo que tenha menos corante, menos conservante, menos acidulante, menos sódio. Então é importante que você analise isso na hora de pensar numa ração standard. Preço das rações standard. Elas custam mais ou menos nos sites que a gente consultou entre R$9, R$10 e R$16, R$17 o quilo. Então uma ração que tem um preço muito acessível. Então se está duro, está com problema de grana, não pode, você pode dar essa ração que seu cãozinho ele vai conseguir sobreviver direitinho e tal. Mas pensa que você no fim das contas pode gastar mais de ração. Você vai ter que alimentar muito mais seu cachorro. O segundo tipo de ração é a ração Premium, que é uma ração que surgiu também no Brasil mais ou menos nos anos 80, tá certo? Essa ração, ela é um pouco mais balanceada, ela apresenta proteínas de melhor qualidade, ela também traz proteínas de origem vegetal, que são proteínas também, mas que tem uma menor digestibilidade para o cãozinho e por conseguinte, a gente tem aquela história da conversão alimentar que também é menor. A gente também tem que prestar atenção nas gorduras, porque a ração Premium, ela traz algumas gorduras, a Standard também traz, e os animais precisam de gordura de qualidade. O que é isso? Ômega 3, algumas gorduras animais também ele precisa por conta da atividade. Então, quando você leva em conta se o seu cachorrinho é um cãozinho mais ativo, menos ativo, se ele mora num apartamento com você, ou se ele é um cãozinho de casa, de quintal, de guarda, tem que levar isso em consideração, que ele pode precisar de mais calorias, mais gorduras ou menos gorduras, tá certo? Também tem que ser levado em consideração a raça. Então, a ração Premium é uma ração boa, ela é melhor em termos de qualidade de nutrientes do que a ração standard. A gente tem que levar isso em consideração. Mas a ração Premium, ela também apresenta corantes em alguns casos, em outros casos conservantes e algumas marcas também podem apresentar palatabilizantes. Mas é um pouco menos comum, mas também podem apresentar, então é importante que você analise. A digestibilidade dela, quer dizer, o quanto o seu animal aproveita, fica em mais ou menos 80%, 85%. Então, se ainda tem um desperdício de ração
ração. Você vai acabar tendo que alimentar o seu cãozinho um pouco mais para ele conseguir se sentir saciado, para ele conseguir suprir tudo que ele precisa. E não tem aquele plus. A gente tem agora, tem saído aí, uma ração que é uma espécie de Premium Plus, né? Uma Premium um pouco melhorada. E na verdade não varia muito de preço para Super Premium quando você acaba chegando no final e pesquisando. O preço de uma ração Premium, ela varia entre R$18 e R$22, R$24, R$25. Se você pesquisar, você acha mais ou menos em torno desses preços. E a categoria que os especialistas aconselham, né, que é aquela categoria de rações mais completa, traz a quantidade de nutrientes mais balanceada e mais adequada para o seu animalzinho, é a categoria Super Premium, que ela apresenta proteínas de origem 100% animal. E também ela é enriquecida com minerais, com vitaminas, com alguns componentes como yuca, né, que reduz o volume das fezes, o odor das fezes também. Ela apresenta uma maior digestibilidade, ou seja, essa ração ela consegue ser melhor aproveitada, trazendo uma melhor conversão alimentar. Ela também é uma ração que traz gorduras boas para o seu cãozinho. Quando a gente para analisar o extrato etéreo, como dizem os veterinários, aquelas gorduras que são solúveis em éter, eles quando separam conseguem verificar que tem gorduras de boa qualidade. Ela traz aminoácidos. Esse tipo de ração tem na sua composição uma quantidade maior de vitaminas e minerais, traz alguns outros componentes naturais. É uma ração de alta digestibilidade. O cãozinho chega a conseguir aproveitar entre 92% e 95% em algumas pesquisas que a gente olhou. Então, na média, 92%. Ou seja, ele tem um aproveitamento do alimento maior e, por conseguinte, ele consegue uma melhor conversão alimentar. Ou seja, aquela ração se converte em saúde para o seu cãozinho de uma maneira mais completa, né? Mais ampla. É importante considerar que essa ração ela é um pouco mais cara, está custando em média R$33, R$34. Você consegue uma Super Premium de boa qualidade, até mais ou menos R$50, R$55, que são as mais caras. Mas são rações de excelente qualidade. Se você começar a pensar na relação custo-benefício, na quantidade, você pode verificar que muitas vezes vale mais a pena você comprar uma ração Super Premium, porque você vai dar uma quantidade menor de ração do que comprar uma ração standard. Mas quem tem que optar, quem tem que escolher com muita cautela e muito cuidado é você que é tutor desse animalzinho. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre rótulos de ração. Eu vou selecionar a melhor Super Premium, a melhor Premium e a melhor Standard para vocês conseguirem decidir. Agora, uma pergunta importante que muita gente faz, eu verifiquei em vários lugares que essa pergunta é muito feita: posso misturar rações? Eu compro uma Super Premium, compro uma Standard, misturo para ver se o cachorrinho come melhor, né? Para ver se compensa, bota um pouquinho de uma de outra? Não, você não pode fazer isso porque você vai desbalancear as rações. E você também vai ter um problema de proporção. Pode trazer uma proporção errada e você não vai conseguir verificar quais são os nutrientes adequados de cada uma que deveria se encaixar na outra. Uma outra questão importante na hora de fazer a escolha, pensando no preço, muitas vezes você também vai ter um gasto bastante grande em suplemento alimentar para o seu cachorrinho. Porque se ele come uma ração de baixa qualidade, baixa digestibilidade, de baixa conversão alimentar, com pouca gordura, poucos nutrientes, você vai acabar tendo que comprar vitaminas, suplemento alimentar. E esses suplementos alimentares, eles são caros também. E no fim das contas, quando você bota tudo na balança, você vai acabar pagando mais. Você pode ter problemas, tendo que visitar com mais frequência o veterinário, enfim. É importante que você reflita, que você faça uma escolha bastante consciente sobre o tipo de ração para o seu cachorrinho, considerando que você tem 3 classes de rações: Standard, Premium e Super Premium, pensando na digestibilidade da Standard menor, em termos de mais ou menos 75%, da ração Premium mais ou menos 80% a 85% e da Super Premium mais ou menos 92% a 95%. Então é importante você pensar sobre isso, pensar na digestibilidade
e fazer a opção mais adequada para o seu bolso, pensando na saúde do seu cãozinho. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até agora. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que os habituais. Espero que tenha ajudado bastante a vocês. Eu estou aqui para ajudar a resolver seu problema. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para as notificações. Lembra de dar o seu joinha, que eu tenho certeza que nós estaremos aqui, que eu estarei aqui com você. Falei nós por causa do Chico e do Gil. Nós estaremos aqui para te ajudar a resolver as suas dúvidas e os seus problemas relacionados a seu pet, a seu amiguinho, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!